a revestir o médium de modo que este pudesse carregar o simulacro. Estudando casos semelhantes, o grande investigador alemão Dr. Schenknotzing diz: isto, uma fotografia, é interessante porque esclarece a gênese das chamadas transfigurações, isto é, o médium toma-se o papel de espírito, esforçando-se para representar o caráter da pessoa em questão, revestindo-se do material fabricado. Essa fase de transição é encontrada em quase todos os médiuns de materialização. A literatura sobre tais casos registra um grande número de tentativas de fraude de médiuns que assim representavam espíritos, como, por exemplo, a do médium Bastian pelo príncipe herdeiro Rodolphe, a da médium de Croocas, senhorita Coquin, a de Madame de Esperance, etc. Em todos esses casos o médium foi agarrado, mas os estojos usados para o disfarçar desapareceram imediatamente e não mais foram encontrados. Assim, parece que a verdadeira censura, em tais casos, deve ser dirigida mais aos assistentes negligentes do que a médium inconsciente. A natureza sensacional das experiências de Crookes com Florence Cook e, sem dúvida, o fato de que eram mais acessíveis ao ataque, tenderam para fazer sombra aos resultados muito positivos com o homem e com a senhorita Fox, que assentaram os dons desses médiums sobre bases sólidas. Cedo Crookes deparou com as naturais dificuldades com que se encontram os investigadores, mas teve bastante senso para admitir que num assunto inteiramente novo a gente tem que se adaptar às condições e não abandonar o trabalho, aborrecido pelo fato de as condições não se adaptarem às nossas ideias preconcebidas. Assim, falando de homem, diz ele: as experiências que realizei foram muito numerosas, mas, devido ao nosso imperfeito conhecimento das condições que favorecem ou não as manifestações dessa força, é aparentemente caprichosa a maneira como se exerce, e ao fato de que o Sr. Homem está sujeito a incontáveis flutuações dessa energia, só algumas vezes aconteceu que o resultado obtido numa ocasião fosse subsequentemente confirmado e verificado com aparelhos imaginados para tal fim. O mais notável desses resultados foi a alteração no peso dos objetos, posteriormente confirmada completamente pelo Dr. Crawford, trabalhando com o grupo Golliger, e também no curso da investigação Margery, em Boston. Objetos pesados tornavam-se leves e os leves tornavam-se pesados, pela ação de uma força invisível que parecia estar sob a influência de uma inteligência independente. Os controles por meio dos quais era eliminada toda a possibilidade de fraude foram sempre usados nas experiências e devem convencer qualquer leitor liberto de preconceitos. O Dr. Huggins, muito conhecida autoridade em espectroscopia, e Sergeant Cox, o eminente jurista, reunidos com diversos outros assistentes, testemunharam as experiências. Entretanto, como já ficou dito, foi impossível a Crookes levar alguns dos mais eminentes homens de ciência a dar ao assunto ao menos uma hora de atenção. O manejo de instrumentos de música, especialmente um acordeão, em condições que era impossível atingir as teclas, foi um outro fenômeno perfeitamente examinado e constatado por Crookes e seus distintos assistentes. Admitindo que o próprio médium fosse capaz de tocar o instrumento, o autor não se acha em condições de admitir que o fenômeno seja uma prova de uma inteligência independente. Uma vez garantida a existência de um corpo etérico, com membros correspondentes aos nossos, não há uma razão plausível por que não se realizasse um desdobramento parcial e por que os dedos etéricos não se aplicassem sobre as teclas enquanto os dedos materiais repousassem sobre os joelhos do médium. O problema se resolve simplesmente, então, admitindo-se que o cérebro do médium pode comandar os seus dedos etéricos e esses dedos podem adquirir a força suficiente para fazer pressão sobre as teclas. Muitos fenômenos psíquicos, como a leitura com os olhos vendados, o toque em objetos distantes, etc., podem, na opinião do autor,
ser referidos ao corpo etérico e ser classificados antes como um materialismo elevado e sutil do que como espiritualismo. Acham-se numa classe muito distinta da dos fenômenos mentais, tais como as evidentes mensagens dos mortos, que constituem verdadeiramente o centro do movimento espiritual. Falando de Cat Fox, diz o professor Crocas, observei muitos casos em que, parece, a inteligência do médium participa largamente dos fenômenos. E acrescenta que isto não ocorre de maneira consciente e desonesta, e continua, observei alguns casos que parecem indicar seguramente a ação de uma inteligência exterior, não pertencente a quem quer que seja presente na sala. Eis o ponto a que chegou o autor, e que é expresso por uma autoridade maior que a sua própria. Os fenômenos que melhor ficaram estabelecidos na investigação de Cat Fox foram o movimento de objetos à distância e a produção de sons percutidos ou batidas. Estas últimas cobriam uma larga escala, leves batidas, sons agudos como os de uma bobina de indução em trabalho, detonações no ar, agudas pancadas metálicas, estalos como os de uma máquina de fricção, sons como de arranhaduras, chorear de pássaros, etc. Todos quanto tivemos experiência com esses sons fomos obrigados a nos perguntar até onde estariam eles sob o controle do médium. O autor chegou à conclusão, como já ficou dito, de que até certo ponto estão sob o controle do médium e, daí por diante, não. Ele não pode esquecer o mal-estar e o embaraço de um grande médium camponês do norte quando, em presença do autor, batidas fortes e sons como os estalos dos dedos se fizeram ouvir em torno de sua cabeça na sala do café de um hotel em Doncaster. Se ele tivesse dúvidas de que as batidas eram independentes do médium, estas não teriam prevalecido naquela ocasião. A respeito da objetividade desses ruídos, diz Crocas da senhorita Cat Fox. Parece que lhe basta pôr a mão sobre uma coisa para que se ouçam ruídos altos, como uma tríplice pulsação, por vezes tão altos que são ouvidos de outras salas. Assim os ouvi numa árvore, num pano de vidraça, num pedaço de fio de ferro, num pedaço de membrana, num tamborim, no forro de um tilbori, no piso de um teatro. Além disso, não é necessária a permanência do contato. Ouvi tais sons provenientes do chão, das paredes, etc., quando as mãos do médium e os pés eram seguros, quando ela estava de pé numa cadeira, quando ela estava num gancho presa do teto, quando presa numa jaula de ferro, e quando caía desmaiada num sofá. Ouvi-os numa caixa harmônica e os sentia em meus ombros e debaixo das próprias mãos. Ouvi-os numa folha de papel, seguro entre os dedos por um fio atravessado numa das pontas. Conhecendo todas as hipóteses aventadas, principalmente na América, para explicar tais sons, experimentei-os de todos os modos possíveis, até que não houve meio de fugir à convicção de que eram ocorrências reais, não produzidas por truques ou por meios mecânicos. Assim ficam liquidadas as lendas do estalo dos artelhos, da queda das maçãs e de outras explicações absurdas que têm sido aventadas para se compreenderem os fatos. Apenas é preciso dizer que os lamentáveis incidentes ligados aos últimos dias das irmãs Fox de certo modo justificam aqueles que, sem conhecimento real dos fatos, tiveram a sua atenção voltada para aquele único episódio, que é abordado a Lourdes. Pensou-se por vezes que Crocas houvesse modificado as suas opiniões a respeito dos fenômenos psíquicos, segundo expressou em 1874. Pode, ao menos, dizer-se que a violência da oposição e a timidez dos que deviam tê-lo sustentado o alarmaram e o levaram a considerar em perigo a sua posição do ponto de vista científico. Sem buscar subterfúgios, ele esquivou-se. Ele recusou reeditar os seus artigos sobre o assunto e não quis que circulassem as fotografias maravilhosas nas quais o espírito materializado de Cat King aparecia de braço com ele. Tornou-se excessivamente cauteloso em definir a sua posição.
Numa carta citada pelo professor Porfírio, ele declara: tudo quanto me interessa é que seres invisíveis e inteligentes dizem que são espíritos de pessoas mortas. Mas nunca tive provas de que sejam realmente as pessoas que dizem ser, como as exigia, para que pudesse acreditá-lo. Entretanto, inclino-me a acreditar que muitos dos meus amigos tenham recebido, como declaram, as provas desejadas, e eu próprio frequentemente me tenho inclinado para essa convicção. À medida que envelhecia, essa convicção se arraigou ou, talvez, se tornou mais consciente das responsabilidades que essas excepcionais experiências podem determinar. Em seu relatório presidencial perante a Associação Britânica em 1898, em Bristol, Sir William se refere ligeiramente às suas primeiras pesquisas. E atesta: ainda não toquei no outro interesse, para mim o mais sério e o de maior alcance. Nenhum incidente em minha carreira científica é mais conhecido do que a parte que tomei durante anos em certas pesquisas psíquicas. Já se passaram 30 anos desde que publiquei um relatório das experiências tendentes a mostrar que fora do nosso conhecimento científico existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligência dos mortais. Nada tenho de que me retratar. Confirmo minhas declarações já publicadas. Na verdade, muito teria que acrescentar a isto. Cerca de 20 anos mais tarde, sua crença era ainda mais forte. Durante uma entrevista disse ele: jamais tive que mudar de ideia a tal respeito. Estou perfeitamente satisfeito do que disse nos primeiros dias. É muito certo que um contato foi estabelecido entre este mundo e o outro. Em resposta à pergunta se o espiritualismo não havia liquidado o velho materialismo dos cientistas, ele editou: penso que sim. Pelo menos ele convenceu a maioria do povo, que sabe alguma coisa relativa à existência do outro mundo. Por gentileza do Sr. Thomas Blyton, tive ultimamente a oportunidade de ver a carta de pêsames escrita por Sir William Crookes, por ocasião da morte da Sra. Comer. É datada de 24 de abril de 1904, e nela diz: transmita a mais sincera simpatia de Lady Crookes e minha própria, a família, por essa perda irreparável. Acreditamos, como verdadeira crença, que os nossos entes queridos, ao passarem para o além, ainda nos observam, e essa crença que deve muito de sua certeza à mediunidade da Sra. Comer, ou Florence Cook, como aparecerá ela por vezes à nossa lembrança, fortificará e consolará aqueles que aqui ficaram. Anunciando a sua morte, ele disse à filha: ela morreu em grande paz e felicidade. 12. Os irmãos Edi e os homens. Dentro de certos limites é difícil acompanhar o aparecimento de vários médiums nos Estados Unidos. O estudo de um ou dois casos proeminentes é suficiente para servir de exemplo do todo. Os anos de 1874 e 1875 foram marcados por grande atividade psíquica, e produziram convicção por um lado e escândalo pelo outro. No conjunto parece que predominou o escândalo, mas se com ou sem razão. É uma questão que também pode ser discutida. Os adversários da verdade psíquica contam com o clero de várias igrejas, com a ciência oficial e com a enorme massa inerte da humanidade material. Tinham a imprensa profana às suas ordens, de modo que tudo quanto lhe fosse favorável era sonegado ou distorcido e tudo quanto lhe fosse contrário tinha mais larga publicidade. Daí ser necessária uma constante verificação de passados episódios e uma reconsideração de valores. Mesmo agora a atmosfera é saturada de preconceitos. Se um homem de responsabilidade entrasse agora na redação de um jornal londrino e dissesse que tinha pilhado um médium em fraude, a coisa seria aceita com satisfação e espalhada por todo o país. Se o mesmo homem proclamasse que, debaixo do mais rigoroso controle, os fenômenos eram autênticos, é pouco provável que lhe consagrassem um período. A edição já estaria sobrecarregada. Na América,
onde praticamente não existe uma lei contra a difamação, e onde a imprensa é por vezes violenta e sensacionalista, esse estado de coisas era, e possivelmente, ainda é, talvez mais evidente. O primeiro incidente notável foi a mediunidade dos irmãos Edi, que talvez jamais tenha sido superada no terreno da materialização ou, como podemos agora chamar, das formas ectoplásmicas. A dificuldade então em aceitar esses fenômenos repousava no fato de que os mesmos pareciam regidos por leis desconhecidas e se acharem isolados de toda a nossa experiência da natureza. Os trabalhos de Geley, de Crawford, de Madame Bisson, de Jean-Knot Singh e de outros removeram essa dificuldade e nos deram, quando mais não seja, uma hipótese perfeitamente científica, apoiada em prolongadas e cuidadosas investigações, de modo que podem pôr alguma ordem no assunto. Isto não existia em 1874 e podemos admitir a dúvida, mesmo nos espíritos mais honestos e cândidos, quando lhes pediam que acreditassem que dois rudes camponeses, desajeitados e sem instrução, podiam produzir requintados que eram negados ao resto do mundo e completamente inexplicáveis pela ciência. Os irmãos Edi, Horatio e Leon, eram primitivos moradores de uma pequena propriedade na aldeia de Chittenden, perto de Rutland, no estado de Vermont. Um observador os descreveu como sensitivos, frios e abruptos com os estranhos, mais parecendo trabalhadores braçais de fazenda do que profetas ou sacerdotes de uma nova dispensação, de complexão maciça, cabelos e olhos negros, articulações duras, atitude desgraciosa, encolhida e que embaraça os recém-chegados. Não se dão com alguns vizinhos e para outros não são simpáticos. Na verdade se acham separados da opinião pública, que não está preparada ou desejosa de estudar os fenômenos, as maravilhas científicas, ou as revelações do outro mundo. Os rumores dos estranhos acontecimentos que se passaram em casa dos irmãos Edi se espalharam e despertaram uma curiosidade semelhante à causada pela sala de música de Cons nos primeiros dias. Veio gente de toda parte investigar. Parece que os Edi tinham amplas acomodações, embora primitivas, para os seus visitantes, e que os alojavam num grande quarto, onde o reboco das paredes caía aos pedaços e a comida era tão simples como a das cercanias. Cobravam esta hospedagem modicamente e parece que não tiravam nenhuma vantagem disso a não ser a demonstração de suas faculdades psíquicas. Uma grande curiosidade tinha sido despertada em Boston e em Nova York pelo relato do que acontecia. Um jornal de Nova York, o Daily Graphic, encarregou o coronel Olcott de fazer investigações. Olcott não se havia identificado até então com qualquer movimento psíquico, ao contrário, tinha o espírito prevenido contra isso e iniciou a sua tarefa antes com o fito de desmascarar um impostor. Era um homem de mente clara, de notável habilidade e com um alto sentido de honra. Ninguém poderá ler os ricos e íntimos detalhes de sua vida, contados em suas memórias, ou diariáveis, sem sentir respeito por aquele homem tão leal, desinteressado, e com uma rara coragem moral de seguir a verdade e aceitar os resultados, mesmo quando opostos à nossa expectativa e aos nossos desejos. Não era um sonhador místico, mas um homem de negócios muito prático e algumas de suas observações psíquicas despertaram menos atenção do que mereciam. Olcott ficou 10 semanas na atmosfera de Vermont, o que demonstrou uma considerável força de vontade em suportar o meio primitivo e a vida dura daquela gente. Voltou com algo próximo do aborrecimento pessoal pela morosidade de entendimento com os seus hóspedes, mas, por outro lado, com absoluta confiança em seus poderes psíquicos. Como todo investigador sensato, recusa-se a dar atestados em branco sobre o caráter e não responde pelas ocasiões em que não se achava presente, nem pela futura conduta daqueles a quem julga. Limita-se à sua experiência do momento e, em 15 notáveis artigos publicados no New York Daily Graphic, em outubro e novembro de 1874,
deu os resultados completos e as medidas que havia tomado para os controlar. Lendo-os, é difícil lembrar uma precaução que não tenha sido tomada. Seu primeiro cuidado foi examinar a história do Zedi. Foi um bom registro, aqui não faltaram manchas. Nunca será demais insistir em que o médium é um mero instrumento e que o seu dom nenhuma relação tem com o seu caráter. Isto se aplica aos fenômenos físicos, mas não aos mentais, porque jamais um auto-ensino poderia chegar através de um canal inferior. Nada havia de mal na investigação daqueles irmãos, mas admite-se que certa vez deram uma falsa exibição de mediunidade, anunciando-a como tal, mas praticando truques. É provável que tal tivesse sido feito para dar o que falar e ainda para conciliar os vizinhos fanáticos, que viviam enfurecidos contra os legítimos fenômenos. Seja qual for a causa ou motivo, Occult foi naturalmente levado a tornar-se muito circunspecto em seus contatos, desde que mostrava um bom conhecimento dos truques. A ancestralidade era muito importante, porque não só havia uma ininterrupta cadeia de poderes psíquicos, que se estendia sobre várias gerações, como, também, a avó deles, que fora processada 4 vezes como feiticeira, fora queimada como tal ou, pelo menos, sentenciada, no famoso processo de Salem, em 1692. Muitos de nossos contemporâneos gostosamente fariam o mesmo com os nossos médiuns, como foi o caso de Cotton Mather. Mas as perseguições policiais constituem o seu equivalente moderno. O pai do Zedi foi, infelizmente, um desses fanáticos perseguidores. Occult declara que os meninos foram marcados para toda a vida pelos golpes que o pai lhes havia dado, visando desencorajar aquilo que chamava de poderes diabólicos. A mãe, que era possuidora de grande força psíquica, ficou sabendo como esse bruto religioso agia injustamente. Seu lar tornou-se um inferno na terra. Não havia refúgio para as crianças em parte alguma, pois os fenômenos psíquicos geralmente as acompanhavam. Até mesmo a escola excitava a grita dos jovens bárbaros ignorantes em seu redor. Em casa, quando o jovem Edi caía em transe e o pai e um vizinho despejavam água fervente sobre ele e punham brasas vermelhas sobre a cabeça, deixando-lhe marcas indeléveis. Felizmente o rapaz estava adormecido. É de admirar que depois de uma tal infância as crianças se tivessem tornado homens sombrios e desconfiados. Depois que cresceram, o infeliz pai tentou fazer dinheiro por meio dos poderes que tão brutalmente havia desencorajado e alugava os rapazes como médiuns. Ninguém jamais descreveu adequadamente os sofrimentos a que se sujeitam os médiuns públicos nas mãos de investigadores idiotas e céticos cruéis. Occult testemunhou que as mãos e os braços das irmãs, bem como dos irmãos, estavam cheios de marcas das ligaduras e descaras produzidas por lacre quente para selar os nós, enquanto 2 das meninas tinham pedaços de pele e carne esgarçadas pelas algemas. Eram enjauladas, batidas, queimadas, apedrejadas, enquanto as cabines eram destroçadas. O sangue escorria dos cantos das unhas, devido à compressão das artérias. Assim foram os primeiros dias na América, mas a Grã-Bretanha não ficou atrás, se recordarmos os irmãos Davenport e a violência brutal da massa em Liverpool. Parece que os Zedi eram possuidores de todas as mediunidades. Oculta esta lista: batidas, movimento de objetos, pintura a óleo e aquarela sob influência de espíritos, profecia, fala de línguas estranhas, poder de cura, discernimento dos espíritos, levitação, escrita de mensagens, psicometria, clarividência, e, finalmente, a produção de formas materializadas. Desde que São Paulo enumerou os dons do espírito, jamais se organizou uma lista mais extensa. O método das sessões era o seguinte: o médium ficava sentado numa cabine de um lado da sala, e assistência em bancos, enfileirados à sua frente. Perguntar-se-á por que uma cabine? E a experiência continuada mostrou que, de fato,
esta pode ser dispensada, salvo no fenômeno de materialização. Homem jamais usou a cabine e atualmente os principais médiuns ingleses raramente a empregam. Há, contudo, uma razão muito aceitável para sua presença. Sem querer ser muito didático num assunto que ainda se acha na fase de exame, pode ser admitido, como hipótese muito aceitável, que os vapores ectoplásmicos, que se solidificam numa substância plástica, da qual surgem as formas, podem condensar-se mais facilmente num espaço limitado. Entretanto, achou-se que a presença do médium não era necessária dentro desse espaço. Na maior sessão de materialização a que o autor esteve presente, na qual cerca de 20 formas de várias idades e tamanhos apareceram numa noite, o médium estava sentado fora da porta da cabine, da qual saíam as formas. É de presumir que, de acordo com a hipótese, seu vapor ectoplásmico fosse levado para aquele espaço confinado, independentemente da posição de seu corpo físico. Isso não tinha sido reconhecido ao tempo da investigação, de modo que a cabine foi utilizada. É óbvio, entretanto, que a cabine oferecia um meio para fraudes e disfarces, com o que era cuidadosamente examinada. Ficava num segundo andar, e tinha uma janelinha. Ocult tinha a janela tapada com tela anti-mosquito, pregada por fora. O resto da cabine era de madeira sólida e só atingível pela sala onde se achavam os espectadores. Parece que não havia possibilidades de fraudes. Ocult tinha feito examinar por um perito, cujo certificado aparece no livro. Em tais circunstâncias Ocult contou em seus artigos e, depois, no seu notável livro People from the Otherworld que, certamente, durante 10 semanas, viu nada menos de 400 aparições saindo da cabine, de todas as formas, tamanhos, sexos e raças, vestidos maravilhosamente, crianças de colo, guerreiros índios, cavaleiros em trajes de rigor, um curdo com uma lança de 9 pés, uma índia pele vermelha fumando, senhoras com vestidos elegantes, etc. Tal o testemunho de Ocult. E não havia um caso que ele não fosse capaz de dar as mais seguras provas. Seu relato foi recebido com incredulidade, mas agora já produz menor descrença. Mas Ocult dominava o assunto e, tomando suas precauções, preveniu, assim como prevenimos, a crítica daqueles que, não tendo estado presentes, preferem dizer que os que estavam ou foram enganados ou eram malucos. Diz ele, se alguém lhes fala de crianças carregadas por senhoras que saem da cabine, ou de moças de formas flexíveis, cabelos dourados e pequena estatura, de velhas e velhos apresentando-se em corpo inteiro e falando conosco, de criançolas, vistas aos pares, simultaneamente com outras formas e roupas diferentes, de cabeças calvas, de cabelos grisalhos, de feias cabeças negras de cabelos encarapinhados, de fantasmas imediatamente reconhecidos como amigos, e fantasmas que falam de modo audível línguas estranhas que o médium desconhece, sua indiferença não se altera. A credulidade de alguns homens de ciência, também, seria ilimitada, antes prefeririam acreditar que uma criança possa levantar uma montanha sem uma alavanca do que um espírito possa levantar um peso. Mas, de lado séptico e irredutível, que ninguém convence, e que, no último dia classificará o anjo Gabriel como uma ilusão de ótica, há algumas objeções muito naturais que um novato pode fazer honestamente e um pensador honesto pode responder. Podemos aceitar uma lança de 9 pés como sendo um objeto espiritual? Que dizer dessas roupagens? De onde vêm elas? A resposta se encontra, até onde podemos entender as coisas, nas admiráveis propriedades do ectoplasma. É a mais proteica substância, capaz de ser moldada instantaneamente em qualquer forma, e o poder de moldagem é a vontade do espírito, dentro ou fora de um corpo. Tudo pode ser instantaneamente feito com ele, desde que assim o decida a inteligência predominante.
Em todas as sessões dessa natureza parece que se acha presente um ser espiritual controlador, que comanda as figuras e confecciona o programa. Às vezes fala e dirige abertamente. Outras vezes fica calado e se manifesta apenas por atos. Como ficou dito, muitas vezes os controles são índios peles vermelhas, que parecem ter em sua vida espiritual uma afinidade especial com os fenômenos físicos. Willingd, o médium principal desses fenômenos, parece nada haver sofrido quanto à saúde e à força, naquilo que em geral é um processo de exaustão. Crookes constatou como ficava o homem como que desfalecido no chão, pálido e sem fala. Entretanto o homem não era um rude camponês, mas um inválido sensitivo e artista. Parece que Adi comia pouco, mas fumava continuamente. Nas sessões eram empregados a música e o canto, porque de longa data foi observado que há uma íntima conexão entre as vibrações musicais e os resultados psíquicos. Também se verificou que a luz branca é prejudicial aos resultados, o que agora é explicado pelo efeito dissociativo que a luz exerce sobre o ectoplasma. Muitas cores têm sido examinadas com o fito de evitar a completa escuridão. Mas, se o médium for confiável, a escuridão é mais favorável, especialmente aos fenômenos de fosforescência e de jatos de luz, que se contam entre os mais belos fenômenos. Se for o caso de se empregar luz, a mais tolerada é a vermelha. Nas sessões de dia havia uma luz atenuada de uma lâmpada velada. Seria cansativo para o leitor entrar em detalhes sobre os vários tipos que apareceram nessas interessantes reuniões. Madame Blavatsky, então uma criatura desconhecida em Nova York, tinha vindo observar as coisas. Naquela época ainda não havia ela desenvolvido a linha teosófica do seu pensamento e era uma espiritualista ardorosa. O coronel Olcott e ela se encontravam pela primeira vez na casa da fazenda de Vermont, onde começou uma amizade que produziria no futuro estranhos desenvolvimentos. Em sua homenagem, ao que parece, apareceu um séquito de imagens russas, mantendo com ela uma conversação nessa língua. A principal figura, entretanto, era um chefe índio, chamado Santum, e uma índia de nome Onto, que se materializaram tão completamente e tantas vezes que a assistência seria desculpada por esquecer que estava tratando com espíritos. Tão grande foi o contato, que Olcott mediu Onto numa escala pintada ao lado da porta da cabine. Tinha 1,60 m. Certa vez expôs o seio e pediu a uma senhora presente que observasse as batidas do coração. Onto era leviana, gostava de dançar, de cantar, de fumar e exibir sua rica cabeleira negra aos assistentes. Santum, por outro lado, era um guerreiro taciturno, de 1,90 m. O médium tinha apenas 1,75 m. Digno de menção é o fato de o índio usar sempre um pó de chifre, que lhe fora dado então por um dos assistentes. Estava pendurado na cabine e lhe fora dado quando estava materializado. Alguns dos espíritos de Edi falavam, outros não, e a fluência variava muito. Isto concordava com a experiência do autor em sessões semelhantes. Parece que a alma que volta tem muito que aprender quando maneja esse simulacro de si própria e que aqui, como alhures, a prática vale muito. Ao falar, essas figuras movem os lábios exatamente como faziam em vida. Também foi mostrado que a sua respiração em água de cal produz a reação característica de dióxido de carbono. Diz Olcott, os próprios espíritos dizem que tem de aprender a arte de se materializar, como a gente procederia com qualquer outra arte. A princípio apenas podem moldar mãos, como no caso dos Davenport, das Fox e outros. Muitos médiuns jamais vão além desse estágio. Entre os numerosos visitantes da casa de Vermont naturalmente alguns havia que assumiam uma atitude hostil. Nenhum destes, entretanto, parece ter dominado inteiramente o assunto. Um dos que mais chamavam a atenção foi um tal Dr. Beard, médico de Nova York, que, apenas com uma sessão,
Sustentava que todas as figuras eram disfarces do próprio Ilímede. Para sustentar esse ponto de vista, nenhuma prova foi produzida, mas apenas a sua opinião pessoal, e ele declarava ser capaz de produzir os mesmos resultados com aparelhos de teatro do custo de $3. Tal opinião bem podia ser formulada honestamente numa única sessão, especialmente se esta tivesse sido mais ou menos bem sucedida. Mas é perfeitamente insustentável quando comparada com as das pessoas que assistiram a várias sessões. Assim, o Dr. Odgson, de Stonian, em Massachusetts, com mais 4 outras testemunhas, assinam um documento que diz: atestamos que Santum estava do lado de fora, na plataforma, quando um outro índio mais ou menos da mesma estatura saiu e os dois passavam e repassavam um pelo outro, andando para cima e para baixo. Ao mesmo tempo era mantida uma conversa entre George Dix, Mayflower, o velho Sr. Orsi e a Sra. Eaton, dentro da cabine. Nós reconhecemos a voz familiar de cada um. Há muitas testemunhas de fatos semelhantes, além de Ocult, e todos põem uma teoria dos disfarces está fora de cogitação. É preciso acrescentar que muitas das formas eram crianças e até crianças de colo. Ocult mediu uma criança cuja altura era de 71 centímetros. Poderia acrescentar-se honestamente que uma coisa que preocupa ocasionalmente o leitor é a hesitação de Ocult, além de sua reserva. A coisa era nova para ele e de vez em quando uma onda de receio e de dúvida passava por sua mente e ele pensava que tivesse ido muito longe e que devia contorná-la, caso, de algum modo, mostrassem que ele estava errado. Assim, diz ele, as formas que vi em Chittenden, enquanto aparentemente desafiando qualquer outra explicação que não a de uma origem suprassensível, permanecem, do ponto de vista científico, como ainda não provadas. Noutra passagem refere-se à falta de condições para testes. Essa expressão tornou-se uma espécie de advertência que perde toda a significação. Assim, quando se diz ter visto, fora de qualquer dúvida ou engano, o rosto da própria mãe falecida, o oponente replica: ah, mas foi sob condições para teste. O teste repousa no próprio fenômeno. Quando se pensa que durante 10 semanas Ocult pôde examinar a pequena cabine, vigiar o médium, medir e pesar as formas ectoplásmicas, fica-se a pensar o que é que se poderia exigir para fazer prova completa. O fato é que enquanto Ocult escrevia o seu relato veio o suposto desmascaramento da Sra. Holmes e a parcial retratação do Sr. Dalloway, o que o levou a tomar essas precauções. Foi a mediunidade de Ilímede que tomou a forma de materializações. Horácio D fez sessões de caráter bem diverso. Em seu caso foi usada uma espécie de tela, em cuja frente ele se sentava com um dos assistentes, ao seu lado, sob boa luz e segurando a sua mão. Do outro lado da tela era colocado um violão ou outro instrumento, que então começava a ser tocado, aparentemente sem executante, enquanto mãos materializadas eram vistas às bordas da cortina. O efeito geral era muito semelhante ao produzido pelos irmãos Davenport, mas era mais impressionante, uma vez que o médium era visto inteiramente e se achava sob controle de um espectador. A hipótese da moderna ciência psíquica, baseada em muitas experiências, é que faixas invisíveis de ectoplasma, que são antes condutoras de força do que forças elas próprias, são emitidas do corpo do médium e aplicadas sobre o objeto que deve ser manipulado, sendo empregadas para o levantar, para o tocar, conforme um poder invisível o deseje, poder invisível que, conforme pretende o professor Charles Richet, é um prolongamento da personalidade do médium e, conforme a mais avançada escola, uma entidade independente. Nada disso era conhecido ao tempo dos edis e os fenômenos apresentavam uma indubitável aparência de toda uma série de efeitos sem causa. Quanto à realidade do fato, é impossível ler a minuciosa descrição de Ocult sem ficar convencido de que não poderia haver erro nisso. Esse movimento de objetos à distância do médium, ou telecinesia,
Para usar a expressão moderna, é um raro fenômeno à luz, mas certa ocasião, numa reunião de amadores, que eram espiritualistas experimentados, o autor viu uma espécie de bandeja de madeira, à luz de uma vela, ser levantada pela borda e responder a perguntas por meio de batidas, quando se achava a menos de 2 metros de distância. Nas sessões em escuridão de Horatio Ed, onde a completa ausência de luz dava todo vigor à força psíquica, Occult verificou que havia uma louca dança guerreira de índios, com o sapateado de uma dúzia de pés e, simultaneamente, o som de um instrumento selvagem, acompanhado por guinchos e gritos. Como pura exibição de força bruta, diz ele, essa dança índia provavelmente é insuperável nos anais de tais manifestações. Uma luz produzida instantaneamente encontraria os instrumentos cobertos no chão, e Horatio em profundo sono, sem uma gota de suor, inconsciente em sua cadeira. Assegura-nos Occult que tanto ele quanto outros cavaleiros presentes, cujo nome declina, tiveram a permissão de se sentarem sobre o médium, mas que em 1 ou 2 minutos todos os instrumentos estavam sendo tocados novamente. Depois dessa experiência, e as houve muitíssimas, qualquer verificação posterior parece desnecessária. A menos que houvesse uma absoluta falta de senso da parte de Occult e de outros espectadores, não há dúvida que Horatio Ed exercitava poderes de que a ciência tinha, e ainda tem, um conhecimento imperfeito. Algumas das experiências de Occult são tão definitivas e narradas tão franca e claramente que merecem respeitosa consideração e se adiantam aos trabalhos de muitos dos nossos modernos pesquisadores. Por exemplo, ele trouxe de Nova York uma balança, que foi devidamente aferida e dada como exata em um certificado publicado para esse efeito. Então persuadiu a uma das formas materializadas, a Índia Onto, a ficar de pé sobre ela, enquanto o seu peso era verificado por uma terceira pessoa, Sr. Pritchard, cavaleiro respeitável e não interessado no assunto. Occult faz um relato dos resultados e adiciona um certificado de Pritchard, como jurado perante um juiz. Onto foi pesada 4 vezes, de pé sobre a plataforma, de modo que não podia de modo algum aliviar o seu peso. Era uma mulher de 1,60 m de altura e era de esperar que registrasse um peso de cerca de 61 quilos. Os 4 resultados foram, respectivamente, de 39,9, 26,3, 26,3 e 29,5 quilos, todos tomados na mesma noite. Isso parece mostrar que seu corpo era um mero simulacro, cuja densidade podia variar de momento a momento. Também demonstrou aquilo que mais tarde foi verificado por Crawford, que todo o peso do simulacro não poderia derivar do médium. É inconcebível que a Dee, cujo peso era de cerca de 82 quilos, fosse capaz de dar quase 40. Toda a assistência, conforme a sua capacidade, que varia enormemente, é chamada a contribuir. E outros elementos podem muito provavelmente ser trazidos da atmosfera. Atualmente a maior perda de peso demonstrada pela senhorita Golliger, nas experiências de Crawford, foi de 23,7 quilos. Mas cada um dos assistentes sofreu uma perda de peso, conforme registrou o mostrador das cadeiras balanças, era a contribuição individual para a formação do ectoplasma. Também preparou o coronel Occult 2 balanças de mole e fez testes da capacidade de tração das mãos dos espíritos, enquanto as do médium eram seguradas por alguém da assistência. Uma mão esquerda puxou com uma força de 18 quilos e a direita, de 23,6 quilos, a uma luz tão boa que Occult pôde ver que na mão direita faltava um dedo. Ele estava familiarizado com o caso, pois se tratava do espírito de um marinheiro que havia perdido um dedo em vida. Quando a gente lê tais coisas, o aviso de Occult de que seus resultados não eram definitivos e de que não tinha ele as perfeitas condições de experimentação, nos torna mais difícil a compreensão. Entretanto, fecha as suas conclusões com estas palavras:
Não obstante o número de sépticos se batendo contra esses fatos graníticos, não obstante o disfarce que possam vestir os desmascaradores, a trombetear cornetinhas de brinquedo, essa Jericó resistirá. Uma observação feita por Occult foi que essas formas ectoplásmicas obedeciam facilmente a um comando mental de um assistente de mente forte, pois iam e vinham aonde estes quisessem. Outros observadores em várias sessões notaram o mesmo fato, o que pode ser tomado como um dos pontos verificados nesse problema crucial. Há um outro ponto curioso que possivelmente Occult deixou de noticiar. Os médiuns e os espíritos que tinham sido muito seus amigos durante a sua longa visita, subitamente se tornaram azedos e esquivos. Parece que essa mudança se operou logo depois da chegada de Madame Blavatsky, com quem Occult havia estabelecido íntimas relações. Como se sabe, aquela senhora era uma espiritualista convicta na ocasião. Mas é possível que os espíritos tenham previsto e pressentido o perigo oferecido pela dama russa. Os seus ensinos teosóficos, apresentados 1 ou 2 anos mais tarde, eram tais que, embora os fenômenos fossem reais, os espíritos eram meros cascões astrais e não tinham vida própria. Seja qual for a verdadeira explicação, a mudança nos espíritos foi notável. Muito embora a importância de meu trabalho tenha sido reconhecida e todas as facilidades razoáveis me tenham sido concedidas, eu era constantemente mantido à distância, como se fosse um inimigo, em vez de um observador sem preconceitos. O coronel Occult narra muitos casos em que os assistentes reconheceram espíritos, mas neles não se pode confiar muito. Porque com uma luz fraca e as condições emocionais é fácil de ser enganado um observador honesto. O autor tem tido a oportunidade de demorar olhar sobre rostos de cerca de 100 dessas imagens e apenas se lembra de 2 casos nos quais estava absolutamente certo de sua identidade. Em ambos esses casos os rostos tinham sua própria luz e o autor não dependia de lâmpada vermelha. Houve 2 outras ocasiões em que, com a lâmpada vermelha, ele estava moralmente certo, mas, na maioria dos casos, era possível, se se admitir o trabalho da imaginação, ver o que se quisesse na vaga moldagem que se defrontava. Foi talvez o que ocorreu no grupo de Adi, realmente C.C. Massey, um juiz muito competente, em sessão com Adi em 1875, queixava-se desse fato. O verdadeiro milagre não era a identidade, mas a simples presença do ser. Não há dúvida que o interesse despertado pela imprensa, ao relatar os fenômenos do Zedi deveria ter produzido um mais sério tratamento da ciência psíquica e, possivelmente, adiantado de uma geração a causa da verdade. Infelizmente, no momento exato em que a atenção do público era atraída para o assunto, sobreveio o real ou imaginário. O escândalo dos homens em Filadélfia, o qual foi rigorosamente explorado pelos materialistas, ajudados pela exagerada honestidade de Robert Dalrymple. Os fatos foram os seguintes. 2 médiuns em Filadélfia, Sr. e Sra. Nelson Holmes, tinham feito uma série de sessões, nas quais supostamente aparecia, de contínuo, um espírito que havia tomado o nome de Katia King, declarando-se a mesma com que o professor William Crookes havia feito experiências em Londres. Em face disto a afirmação tornou-se duvidosa, desde que a original Katia King havia dito que a sua missão estava concluída. Entretanto, deixando de lado a identidade do espírito, parece que havia fortes indícios de que o fenômeno fosse genuíno e não fraudulento, por ser geralmente endossado pelo Sr. Dalrymple, pelo General Lippitt e por vários outros observadores, que citaram experiências pessoais acima de qualquer suspeita. Havia então em Filadélfia um certo Dr. Shield, que representou um papel muito ambíguo nos fatos obscuros que se seguiram. Shield tinha sustentado a autenticidade dos fenômenos de maneira pronunciada. Chegara a ponto de declarar, num folheto que publicou em 1874, que o próprio James, como Katia King,
que ele vira na sala das sessões, tinham vindo ao seu próprio consultório e aí haviam ditado particularidades de sua vida terrena, o que também foi publicado. Tais declarações, naturalmente, levantam dúvidas no espírito de qualquer estudante de psiquismo, porque uma forma espiritual só se manifesta através de um médium, e não há indício de que Shield fosse. De qualquer modo pode imaginar-se que, depois de uma tal asserção, Shield seria a última criatura no mundo com autoridade para dizer que as sessões eram fraudulentas. Um grande interesse público tinha sido despertado por um artigo do General Lippitt, em Galaxy de dezembro de 1874 e por um outro de Dalloway no Atlantic Monthly, de janeiro de 1875. Subitamente a coisa estourou. Foi prenunciada por uma notícia publicada por Dalloway a 5 de janeiro, dizendo que lhe tinham sido apresentadas provas que obrigavam a retirar as expressões de confiança nos homens. Coisa semelhante fez o Dr. Shield, escrevendo ao Cote, o qual, depois de sua investigação com Zed, era considerado uma autoridade. Disse Dalloway: penso que ultimamente eles nos mistificaram, talvez apenas misturando o bom e o falso, o que levanta a dúvida sobre as manifestações do último verão. Assim, provavelmente não as empregarei em meu próximo livro sobre espiritualismo. É uma perda, mas você e o Sr. Crookes têm contribuído bastante para o espiritualismo. A posição de Dalloway é bastante clara, desde que era um homem de honra muito sensível, horrorizado com a ideia de que, por um instante, pudesse ter atestado que uma impostura era uma verdade. Parece que o seu erro repousa na circunstância de ter agido ao primeiro cício de suspeita, em vez de esperar que os fatos se esclarecessem. A posição do Dr. Shield, entretanto, é mais discutível, pois se as manifestações realmente fossem fraudulentas, como poderia ele ter tido entrevistas sozinho com os mesmos espíritos em seu consultório? Foi então verificado que uma senhora, cujo nome não foi dado, tinha estado representando Katia King nas sessões, que havia consentido que seu retrato fosse tirado e vendido como Katia King, que podia mostrar os vestidos e enfeites usados por Katia King nas sessões e que estava pronta para fazer uma confissão plena. Nada parecia mais desesperador e mais completo. Foi nessa altura que Ocult tomou a investigação e parece que estava preparado para verificar que a opinião geral era certa. Logo as suas investigações revelaram alguns fatos que, entretanto, lançaram uma luz nova sobre a questão, provando que, a fim de ser minuciosa e exata, a pesquisa psíquica deve examinar as imposturas com o mesmo senso crítico que aplica aos fenômenos. O nome da pessoa que tinha confessado haver representado o papel de Katia King foi declinado. Era Eliza Witt. Numa declaração que ela publicou, sem dar o nome, disse haver nascido em 1851, o que lhe dava então 23 anos de idade. Tinha se casado aos 15 e tinha um filho de 8 anos. Seu marido havia morrido em 1872 e ela devia sustentar-se ao filho. Desde março de 1874 os homens moravam na mesma casa que ela. Em maio a contrataram para representar o espírito. A cabine tinha uma parede falsa na parte posterior, por onde ela podia insinuar-se vestida de musselina. O Sr. Dalloway tinha sido convidado para as sessões e ficara inteiramente empolgado. Tudo isto resultou-lhe num drama de consciência, que, todavia, não a impediu de arriscar-se a maiores cometimentos, tais como os de aprender a desvanecer-se ou mudar de forma, por meio de panos pretos ou fazer-se fotografar como Katia King. Um dia, de acordo com o seu relato, veio à sua sessão um homem chamado Leslie, empreiteiro de estrada de ferro. Esse cavalheiro mostrou suspeitas e na sessão seguinte revelou-lhe a sua fraude, e lhe ofereceu auxílio em dinheiro se ela o confessasse. Aceitou e mostrou a Leslie os seus métodos de mistificação. A 5 de dezembro foi realizada uma sessão fraudulenta, na qual ela representou seu papel como nas sessões reais.
Isto impressionou de tal modo a Dalloway e ao Dr. Shield, que se achavam presentes, que publicaram aquelas notícias nas quais reconsideravam a sua crença. E essa reconsideração foi um golpe naqueles que acreditavam nas primeiras declarações de Dalloway e que agora entendiam que ele deveria ter feito uma investigação mais completa, antes de sustentar tais coisas. A coisa era tanto mais penosa quanto Dalloway contava 73 anos de idade e tinha sido um dos mais eloquentes e corajosos discípulos da nova dispensação. A primeira tarefa de Olcott foi examinar cuidadosamente as declarações já feitas e destruir o anonimato de sua autora. Logo descobriu, como foi dito, que era Eliza Witt que, conquanto em Filadélfia, recusou-se a recebê-lo. Por outro lado, os homens agiram muito abertamente e se ofereceram para criar todas as facilidades de examinar os seus fenômenos em quaisquer condições que lhes aprovesse. Uma investigação sobre o passado de Eliza Witt mostrou que seu depoimento, no que diz respeito à sua pessoa, era uma teia de mentiras. Ela era muito mais velha do que dissera, não tinha menos de 35 anos, e não é certo de que um dia se tivesse casado com Witt. Durante anos tinha sido vocalista numa companhia ambulante. Witt ainda era vivo, de modo que não havia questão da viuvez. Olcott publicou um atestado do chefe de polícia a tal respeito. Entre outros documentos fornecidos pelo coronel Olcott estava um do Sr. Allen, juiz de paz de Nova Jersey, dado sob juramento. Eliza Witt, conforme essa testemunha, era tão indigna de crédito que aqueles a quem falava nunca sabiam se deviam acreditar, e sua reputação moral era tão ruim quanto possível. Contudo, o juiz Allen pôde dar um depoimento mais diretamente referido ao assunto em discussão. Declarou que havia visitado os Holmes em Filadélfia e tinha visto o Dr. Shield preparar a cabine, que era solidamente construída e que não havia possibilidade de qualquer entrada pelos fundos, como dissera a Sra. Witt. Além disso, que estivera na sessão em que aparecera Katia King e que os trabalhos haviam sido interrompidos pelo canto da Sra. Witt num outro quarto, de modo que era impossível que Sra. Witt pudesse, como dizia, ter feito o papel de um espírito. Sendo este um depoimento jurado de um juiz de paz, parece uma peça de peso como prova. Parece que a cabine foi feita em junho, pois o general Lippitt, excelente testemunha, descreveu um dispositivo bem diferente quando assistiu às experiências. Diz ele que duas portas se dobravam em harmônica, de modo que se tocavam. A cabine era apenas o recanto formado por elas e um quadro por cima. Nas primeiras 2 ou 3 sessões fiz um exame minucioso, e uma vez com um mágico profissional, que ficou perfeitamente satisfeito por não haver possibilidade de truques. Isto foi em maio. De modo que as duas descrições não são contraditórias, salvo quanto à declaração de Eliza Witt de que podia deslizar para dentro da cabine. Além dessas razões para precauções ao formar a opinião, os homens foram capazes de exibir cartas que lhes foram escritas pela Sra. Witt, em agosto de 1874, onde se vê a incompatibilidade para a existência entre eles de qualquer segredo criminoso. Por outro lado, uma dessas cartas disse que haviam sido feitos esforços para que ela forjasse uma confissão de que tinha sido Katia King. Mais tarde no mesmo ano, parece que Sra. Witt assumiu um tom mais ameaçador, conforme um depoimento escrito e formal dos homens, quando ela declarou que, a menos que lhe pagassem uma pensão determinada, havia um bom número de cavalheiros ricos, inclusive membros da Associação Cristã de Moços, que estavam prontos para lhe pagar uma larga soma e que ela não mais incomodaria os homens. $1000 era a soma exata que Eliza Witt iria receber se concordassem em admitir que tinha representado Katia King. Certamente há que convir que tal verificação, em conjunto com as declarações da mulher, exige que se peçam provas de tudo quanto ela diz. Resta um fato culminante.
Na hora exata em que a falsa sessão foi realizada e na qual a Sra. White estava mostrando como Katia King era representada, os homens realizavam uma sessão real, assistida por 20 pessoas e na qual o espírito apareceu da maneira de sempre. O coronel Alcott recolheu várias declarações de pessoas então presentes e não há dúvida a respeito do fato. A do Dr. Adolphus Feder é curta e pode ser dada quase que por inteiro. Diz ele sob juramento que viu o espírito conhecido como Katia King,